Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos continuar estudando programação em Shell Scripting, desta vez trabalhando com variáveis dentro do script. Então vamos ver um uso simples de variáveis, tanto variáveis de ambiente quanto variáveis de usuário dentro de um script. Bom, como usar uma variável de ambiente no script? É bem simples. Eu tenho aqui na tela um scriptzinho bem básico que traz informações sobre um usuário qualquer, na verdade o usuário logado atualmente no sistema. Tá? Então perceba que ele começa com o barra bin barra bash, como todo script aqui. Nós temos um comentário que diz informações sobre o usuário. Esse comentário não aparece na hora que eu executo o script. E depois três comandos echo. Tá? O primeiro comando echo escreve na tela usuário, dois pontos, espaço, e logo na frente eu coloquei a variável de ambiente user, que traz o nome da conta do usuário. Veja que eu precedi o nome da variável com o símbolo do cifrão. Você sabe que para acessar o conteúdo de uma variável, com o comando echo, você precisa colocar o cifrão na frente do nome da variável. Tá? E fechei aspas no final. Veja que interessante, eu coloquei o nome da variável dentro das aspas, junto com a string de texto que o comando echo vai exibir. Tá? Na linha de baixo eu coloquei outro echo, escrevi dentro das aspas diretório home, dois pontos, espaço, e na frente eu coloquei a variável home, precedida pelo cifrão, e fechei as aspas no final. E no final, embaixo, de novo, echo o ID do usuário, dois pontos, e a variável UID, que vai trazer a informação do número de identificação do usuário para a gente. Beleza? Então a gente vai testar esse scriptzinho lá no terminal. Então vamos lá para o Linux Ubuntu. Pode ser qualquer versão do Linux, obviamente. Tá? E esse script, eu já tenho ele criado. Ele é o script testvar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, listar os meus arquivos. Testvar.sh. Então, vi testvar.sh. Tá aí. Então, o scriptzinho para teste das variáveis de ambiente, os três comandinhos echo, e veja que dentro das aspas, tá, da string que o echo vai escrever na tela, eu coloquei as variáveis de ambiente user, o ID e home. Então, ele vai trazer o nome do usuário atual, o ID desse usuário e o diretório home dele. Beleza? Então, é só digitar essa sequenciazinha, salvar como testvar.sh no meu caso, e não pode esquecer de dar permissão de execução para o script. Então vamos executá-lo para ver o seu funcionamento. Vou sair aqui do script, vou limpar a tela e ./testvar.sh. Vamos executá-lo. Está aí. Ele traz o nome do usuário, o ID e o diretório home do usuário. As três informações de uma só vez, bastou executar esse scriptzinho. Bem tranquilo, né? Então, esse script mostrou como você pode usar de forma bem simples as variáveis de ambiente. A gente vai trabalhar muito com variáveis de ambiente mais para frente. Ok? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Outra coisa que eu posso fazer também dentro do script é trabalhar com variáveis de usuário. Tá? Então, eu posso criar as minhas próprias variáveis dentro do script, atribuir valor a essas variáveis e depois utilizá-las para processamento de informações. As variáveis do usuário elas podem ter até 20 caracteres no nome, um nome relativamente comprido, tá? E são case sensitive, então se você cria variável com letras maiúsculas, tem que usá-la sempre com letras maiúsculas. Se criar com letras minúsculas, utilize sempre com letras minúsculas e assim por diante. Ok? Você não precisa se preocupar com o tipo das variáveis criadas, o shell determina automaticamente o tipo. Então, se você atribuir um número à variável, o shell trata a variável como sendo do tipo numérico, inteiro, por exemplo. Se você atribuir uma string, entre aspas, a uma variável, o shell automaticamente determina que o tipo da variável é um tipo string, e assim por diante. Tá? Coisa interessante, quando termina a execução do script, as variáveis são desalocadas, quer dizer, a variável foi criada temporariamente durante a execução do script e no final da execução do script a variável desaparece. Automaticamente aquela área de memória vai ser limpa pelo bash. Beleza? Então vamos ver um exemplo aqui. Então, um teste de variáveis, barra bin barra bash, teste de variáveis. Para criar a variável, muito simples. Nome da variável, símbolo de igual e o valor que ela vai ter. Por exemplo, idade igual a 25. Então eu vou criar automaticamente uma variável chamada idade e vou atribuir o número 25 a essa variável do tipo numérico.
Depois, na linha de baixo, eu criei outra variável nome, e atribuí a essa variável a palavra Mônica, entre aspas, porque é um literal, é uma string. Tá? E depois, na última linha, eu utilizei o comando echo para chamar essas duas variáveis. Então, eu fiz uma construção aqui. Eu abri as aspas e coloquei a, depois a variável nome, ou seja, o que tiver dentro da variável nome vai aparecer nessa posição. Depois tem, na sequência, a variável idade. O valor que estiver dentro da variável idade vai aparecer nessa posição. Depois, o restante da minha string, anos de idade. Então, deve aparecer a Mônica tem 25 anos de idade, tá? Quando eu executar esse script. Esse aqui eu não tenho criado ainda, eu vou criar na hora. Assim também a gente recapitula como é que é a criação do script e o esquema das permissões. Então, vamos lá para o terminal para brincar com esse scriptzinho. Vou limpar a tela. Eu vou criar esse script. Vamos dar para esse script o nome de testvar2. Então, testvar2.sh. Tá? Vou entrar no modo de inserção. Vou colocar dentro dele o /bin/bash para indicar como é que ele vai ser executado. Um comentáriozinho qualquer, teste de variáveis. O comentário pode ser colocado em qualquer parte do programa, não simplesmente na primeira ou segunda linha, tá? Qualquer parte do seu script. Enter. Agora eu vou declarar a primeira variável, idade, igual. Ó, veja que na hora que eu apertei o sinal de igual, ele mudou de cor ali no terminal, porque ele já identificou que se trata de uma variávelzinha. E o valor vai ser 25. Dou Enter. Nome igual, e aí entre aspas eu vou colocar Mônica e fecho as aspas. Beleza? E embaixo o comando echo que vai trabalhar com essas variáveis. Então echo, abro aspas, a Mônica. Na verdade eu quero referenciar o conteúdo da variável nome. Então eu chamo cifrão, variável nome, espaço, tem. Agora eu quero que apareça a idade, o conteúdo da variável idade. Então cifrão, idade, e depois o restante da string, anos de idade. E fecho as minhas aspas. Tá? Então, essa construção vai trazer a frase completa para mim na hora que eu executar o script. Vamos sair e salvar. Então, é o teste de variáveis. Beleza, testvar2.sh. Vamos dar agora a permissão de execução, chmod a mais x, permissão de execução para todos, testvar2.sh. Permissão dada, agora é só executar o script. Então, ponto barra, testvar2.sh. Vamos ver se aparece a frase correta. A Mônica tem 25 anos de idade. Perfeito. Ele tomou o conteúdo das variáveis e colocou nas posições certas e processou a informação do jeito que eu queria. Tá? Posso até mudar. Eu vou entrar de novo lá dentro do script. Vou mudar as palavras e a idade. Por exemplo, no lugar de 25 anos de idade, vamos colocar aqui 28. E no lugar de Mônica, vamos colocar, por exemplo, Andréia. Ok? Então, salvar e sair. Agora eu vou executar o script de novo. Vamos ver o que acontece? A Andréia tem 28 anos de idade. Perfeito. Beleza? Então, deixa eu limpar a minha tela aqui. Para finalizar, vou mostrar uma brincadeirinha aqui. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui um outro script, que é o testUserVar.sh. Dei esse nome, testUserVar. Eu vou executar esse script para você ver o que aparece na tela. Executei. Olha que interessante. Apareceu teste de variáveis do usuário. Apareceu aqui uma caixinha estilizada com hífens e com barrinhas. E dentro dela a frase: o usuário Fábio tem o UID 1000. Tá? Como é que foi feito isso? Mesmo esquema. Tá? Declaradas variáveis, só que aqui eu misturei. Eu utilizei variável de ambiente com variável de usuário. Então eu vou entrar dentro desse script, o testUserVar.sh, para mostrar como é que ele foi escrito para a gente poder encerrar. Então vi testUserVar.sh. Tá aí, esse é meu script. A primeira linha normal, segunda linha só um comentário, terceira linha uma frase, teste de variáveis do usuário. Depois eu comecei a montar aqui a minha caixinha.
Tá? Veja que no meio do caminho aqui eu declarei uma variável. O fato de eu ter declarado essa variável no meio do caminho não influi no que vai aparecer na tela depois. Tá? Então o comando echo, esse comando echo aqui coloca essa barrinha, e o outro comando echo aqui embaixo, ele coloca a barrinha logo na linha de baixo. Tá? Então eu declarei a variável nome, variável de usuário, e atribuí a ela a palavra Fábio. E logo abaixo, no comando echo, eu chamei essa variável. O usuário nome tem o UID, e aí eu chamei a variável de ambiente UID, usando o cifrão na frente. Tá? E aí eu consegui fazer essa construçãozinha ali no terminal. Note que nos finais de cada linha, no começo e no final de cada linha de echo, tem as aspas. Eu abro e fecho aspas em todas as linhas. Beleza? Então, com essa construção, vou voltar para o terminal e vou executar de novo. Vou limpar a tela. Então, a gente consegue esse efeitozinho aí. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado de aprender a trabalhar com as variáveis de ambiente e variáveis de usuário dentro dos scripts. Tá? No próximo vídeo a gente vai aprender como capturar a saída de comandos, né, o resultado da execução de comandos e armazenar dentro de variáveis para poder utilizar posteriormente. Tá? E depois a gente vai também trabalhar com os redirecionamentos de entrada e saída de dados. Então espero que você tenha gostado, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, tá? E até a próxima.